A jornada do milionário e o encontro com o mendigo negro. A tempestade desabava como um tambor furioso. Nuvens escuras cobriam os... Forma encontrou força nessa vulnerabilidade. Enquanto isso, um homem, bem vestido e com uma expressão de pânico, corria como se fugisse de um pesadelo. Ele era Tiago, um milionário em queda livre, que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. O escândalo envolvendo suas finanças e uma traição inesperada estava prestes a estourar. E agora, o que ele mais precisava era se esconder. Impulsionado pela necessidade de abrigo, antes que a tempestade completamente o engolisse, correu em direção a ela. "Você pode me ajudar?" Ele gritou sobre o barulho da chuva, seus olhos quebrados, implorando por compreensão. O olhar de Antônia foi um misto de incredulidade e ceticismo. Para que ela ajudaria um homem que provavelmente nunca olhou para ela antes de ser apanhado na tempestade de sua vida? Mas a raiva se misturou com a compaixão. A resposta de Antônia trazia à luz sua luta, mas quando sirenes começaram a soar ao longe, o alívio parecia próximo. Mas a escolha entre egoísmo e solidariedade pairava pesadamente entre eles. Como poderiam decidir o futuro em meio à fúria da tempestade? O que fariam agora que suas vidas haviam se entrelaçado tão dramaticamente no meio do caos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tempestade rugia como um animal feroz. As gotas pesadas de chuva criaram desafios para qualquer um que ousasse sair às ruas. Dentro da barraca de lona, Tiago e Antônia estavam próximos, respirando o mesmo ar tenso. A sirene soou mais forte, um chamado distante que ecoava pela cidade afundada em caos. A urgência pulsava na atmosfera. "Eu preciso ir", Tiago disse, quebrando o silêncio. O desespero em seu olhar era palpável. Mas antes que Antônia pudesse dizer algo, o céu desabou ainda mais. O estrondo de um trovão fez a barraca vibrar e alguns respingos de água entraram, como se a própria tempestade estivesse tentando se infiltrar naquele momento. Mas então, algo estrondoso aconteceu. Um rangido alto, quase ensurdecedor, que fez Antônia se encolher. O velho edifício ao lado começou a desmoronar. Pedaços de concreto se soltando, cinzas e fumaças se elevando no ar. O coração de Antônia disparou. "Saia, agora!" ela gritou, puxando Tiago pela mão. A adrenalina rompeu o medo, mas ele resistiu. A pavorosa revelação em seu rosto parecia mais intensa do que a própria tempestade. "Eu tenho que dizer uma coisa. A razão pela qual estou aqui. Não é hora para isso", Antônia exclamou, mas Tiago a interrompeu. "Você precisa saber. O escândalo, a traição. Ela é a sua irmã." O mundo parou. Antônia congelou, o sangue se retirando do seu rosto. O eco de suas palavras soou como uma bomba. A traição a que Tiago se referia era sobre uma mulher que ela conhecia bem, que havia se intrometido em sua vida como um fantasma. A irmã que ela não via há anos e que desaparecera sem deixar vestígios. "Como você sabe disso?" ela perguntava, a voz tremendo, sufocada por emoção. As lembranças da infância, da alegria misturada à dor, invadiam sua mente. Ela trabalhou para mim. Antes de tudo desmoronar, ela me contou sobre vocês." Tiago respirou fundo. "Eu não sabia que você era ela. Eu nunca imaginei.
As sombrias revelações pendiam entre eles como uma espada. O verdadeiro peso da conexão os envolvia. E enquanto a barraca balançava com a fúria da tempestade, sua realidade estava prestes a se desintegrar em uma nova dimensão de dor e traição. Você está mentindo! Ela gritou, raiva e incredulidade se misturando. Cada palavra dele soava como um grito de desespero, mas a possibilidade do que ele disse a paralisava. Ele sacudiu a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não queria que fosse assim, mas eu estava cercado, e ela não parava de falar sobre você. Nós nunca poderemos ser amigos. O nó no peito dela se apertou. A dor crescia, consumindo. O outro trovão soou, e com ele veio mais uma sirene, mais perto, mais urgente. Tiago começou a tremer, as mãos suando, o peso da verdade quase o engolindo. Antônia se afastou. O olhar no rosto de Tiago mudava, enquanto ele se esforçava para manter a compostura. O que um dia foi um abrigo, agora era um espaço pequeno. A pressão da revelação destrutiva esmagando-os. Tudo mudou, ela disse, a voz mal saindo. Eu não posso. Da tempestade estivessem tentando os puxar para baixo. Ele abriu a boca, mas antes de dizer mais, um estrondo ensurdecedor fez a barraca tremer. E naquele momento, com o céu desabando e tudo em volta desmoronando, os dois ficaram paralisados, incapazes de decidir se deveriam correr ou enfrentar a tempestade. O futuro deles estava em jogo. O que mais poderia vir à tona naquele mar de segredos? A tempestade só aumentava, e a revelação estava prestes a criar ondas maiores do que qualquer um poderia imaginar. A tempestade rugia, e o ar estava pesado de tensão. Antônia e Tiago, paralisados, sabiam que a tempestade não era o único perigo. Os olhares entre eles diziam tudo. A revelação que deixara Antônia sem palavras pairava como uma nuvem escura. Você não pode estar falando sério, ela gritou, a voz ecoando no espaço apertado da barraca. O medo e a raiva se misturavam em seu peito, como um furacão prestes a explodir. Eu não sabia! Tiago implorou, a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas. Ela me disse que estava tentando fugir da vida que você levava, que tinha medo de ser descoberta. Enquanto a chuva caía como uma cortina densa, o céu se iluminou de repente. Um relâmpago veio acompanhado de um estrondo aterrador e algo pesado caiu no chão do edifício ao lado. Os pedaços de concreto se espalharam, sacudindo a terra sob os pés de ambos. O caos ao redor parecia um reflexo da tempestade interna que viviam. Você está mentindo! Ela não era uma traidora! Antônia sentiu uma onda de emoções, raiva, desespero, uma dor profunda que a fazia sentir como se estivesse sufocando. O eco das palavras de Tiago ressoava em sua mente, e cada batida de seu coração parecia perguntar: e se fosse verdade? Tente entender. Eu sou uma vítima, assim como você. Tiago quase suplicou, as mãos aninhadas em seus fios de cabelo. A verdade está logo ali. Eu não queria que você soubesse assim, mas eu não consigo mais carregar isso. E antes que pudesse raciocinar sobre sua próxima ação, a barra de lona acima dele se rasgou sob o peso da chuva e os ventos. Sentiu um frio cortante invadir a barraca. Foi nesse instante que um grito atravessou o rugido da tempestade. Um grito que não era deles. Era um grito familiar, agudo e aterrador. Antônia, Tiago! Era uma mulher, e o som era potente. O medo agora substituído por uma inquietação absolutamente nova. A voz parecia uma sombra que os acompanhara, um lembrete perturbante do passado. Antônia já conhecia aquela voz. É a minha irmã. Sua voz saiu como um sussurro, o coração acelerando. Não podia ser. Emma está aqui? Tiago perguntou, o olhar dos dois se voltando para a entrada da barraca, que se esvaía em meio à chuva. Mas algo na voz dele deixou Antônia gelada. O olhar de Tiago não era de preocupação, mas de alívio. Algo dentro dele pareceu se acender com aquela possibilidade.
como se ele esperasse por esse encontro. E então, ela apareceu, encharcada até os ossos, com os olhos arregalados e um semblante que misturava desespero e determinação. A mulher surgiu entre os destroços. Antônia, eu finalmente encontrei você. O reconhecimento foi instantâneo, mas algo não se encaixava. A expressão dela era como se ela estivesse em uma missão. Tiago, por outro lado, parecia iluminado pela presença dela. Por que você? Antônia começou, mas sua irmã pôs a mão sobre a boca dela, cortando as palavras. Há algo mais que você precisa saber. Tiago, ele não é quem você pensa que é. Ela olhou diretamente para Tiago, com um olhar que poderia cortar através da tempestade. O ar ficou pesado com a revelação. O tempo pareceu parar. As palavras de sua irmã ecoaram como um trovão na tempestade. Olhares nervosos se cruzaram. A tensão era quase palpável. O que mais poderia estar oculto? O que mais não tinha sido dito até agora? Com a tempestade rugindo ao redor e a verdade prestes a vir à tona, Antônia sentiu uma onda de inquietação, ultrapassando tudo o que já conhecera. Assim, o futuro deles estava prestes a mudar drasticamente. E cada batida do coração ecoava a incerteza do que viria a seguir. A tempestade rugia e o ar estava pesado de tensão. Antônia e Tiago, paralisados, sabiam que a tempestade não era o único perigo. Os olhares entre eles diziam tudo. A revelação que deixara Antônia sem palavras pairava como uma nuvem escura. Você não pode estar falando sério, ela gritou, a voz ecoando no espaço apertado da barraca. O medo e a raiva se misturavam em seu peito, como um furacão prestes a explodir. Eu não sabia! Tiago implorou, a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas. Ela me disse que estava tentando fugir da vida que você levava, que tinha medo de ser descoberta. Enquanto a chuva caía como uma cortina densa, o céu se iluminou de repente. Um relâmpago veio acompanhado de um estrondo aterrador, e algo pesado caiu no chão do edifício ao lado. Os pedaços de concreto se espalharem, sacudindo a terra sob os pés de ambos. O caos ao redor parecia um reflexo da tempestade interna que viviam. Você está mentindo! Ela não era uma traidora! Antônia sentiu uma onda de emoções. Raiva, desespero, uma dor profunda que a fazia sentir como se estivesse sufocando. O eco das palavras de Tiago ressoava em sua mente, e cada batida de seu coração parecia perguntar: e se fosse verdade? Tente entender, eu sou uma vítima assim como você. Tiago quase suplicou, as mãos aninhadas em seus fios de cabelo. A verdade está logo ali. Eu não queria que você soubesse assim, mas eu não consigo mais carregar isso. E antes que pudesse raciocinar sobre sua próxima ação, a barra de lona acima dele se rasgou sob o peso da chuva e os ventos. Sentiu um frio cortante invadir a barraca. Foi nesse instante que um grito atravessou o rugido da tempestade. Um grito que não era deles. Era um grito familiar, agudo e aterrador. Antônia! Tiago! Era uma mulher e o som era potente. Os dois se entreolharam. O medo agora substituído por uma inquietação absolutamente nova. A voz parecia uma sombra que os acompanhara, um lembrete perturbante do passado. Antônia já conhecia aquela voz. É a minha irmã! Sua voz saiu como um sussurro, o coração acelerando. Não podia ser. Ela está aqui! Tiago perguntou, o olhar dos dois se voltando para a entrada da barraca, que se esvaía em meio à chuva. Mas algo na voz dele deixou Antônia gelada. O olhar de Tiago não era de preocupação, mas de alívio. Algo dentro dele pareceu se acender com aquela possibilidade, como se ele esperasse por esse encontro. E então ela apareceu.
encharcada até os ossos, com os olhos arregalados e um semblante que misturava desespero e determinação, a mulher surgiu entre os destroços. Antônia, eu finalmente encontrei você! O reconhecimento foi instantâneo, mas algo não se encaixava. A expressão dela era como se ela estivesse em uma missão. Tiago, por outro lado, parecia iluminado pela presença dela. Por que você? Antônia começou, mas sua irmã pôs a mão sobre a boca dela, cortando as palavras. Há algo mais que você precisa saber. Tiago, ele não é quem você pensa que é. Ela olhou diretamente para Tiago, com um olhar que poderia cortar através da tempestade. O ar ficou pesado com a revelação. O tempo pareceu parar. As palavras de sua irmã ecoaram como um trovão na tempestade. Eu sou quem você pensa que sou, Tiago gritou, o desespero transparecendo. Eu não sou um vilão. Mas a irmã de Antônia continuou, sem dar ouvidos, a determinação nos olhos. Ele sabe da sua mãe, Antônia. Ele sabe sobre o que aconteceu com ela. O coração de Antônia parou por um segundo. Mãe, o que isso tinha a ver com Tiago? Ela não ousou perguntar. A verdade era um peso que ela mal conseguia carregar. Como você sabe disso? Uma pergunta inquieta terminou por escapar de seus lábios. Porque eu conheço os segredos dele. Eu sou a única que sabe a verdade. A irmã empalideceu, mas a paixão em sua voz não vacilou. Isso não é só sobre você, Antônia. E não é só sobre ele. Tiago olhou para a irmã de Antônia, seu rosto repleto de confusão e um medo crescente. Você tá errada. Eu prometi proteger ela. O vento soprava cada vez mais forte, arrastando folhas, lixo e pedaços de papel. Pelo chão, a tempestade não era nada comparada à verdadeira tormenta que se formava entre os três. Antônia se sentia como se estivesse à beira de um abismo. Tudo o que ela pensava saber se dissipava como névoa. Você tá dizendo que Tiago sabe onde tá minha mãe? E que ele guarda isso para si? O tremor na voz de Antônia revelava o desespero, e a nova revelação explodia dentro dela como um relâmpago. E como se as circunstâncias não pudessem ficar mais intensas, uma nova onda de chuva desabou como uma cortina, enquanto um estrondo distante indicava mais desgraças a caminho. Assim, os três ficaram ali, no olho da tempestade, ignorando as sirenes que se aproximavam, sem saber se deveriam entrar em conflito ou buscar um entendimento. O futuro deles parecia tão incerto quanto as nuvens escuras acima. O choque da verdade estava prestes a criar ondas ensurdecedoras. O que mais viria à tona naquele mar de segredos? A tempestade rugia e o ar estava pesado de tensão. Antônia e Tiago, paralisados, sabiam que a tempestade não era o único perigo. Os olhares entre eles diziam tudo. A revelação que deixara Antônia sem palavras pairava como uma nuvem escura. Você não pode estar falando sério, ela gritou, a voz ecoando no espaço apertado da barraca. O medo e a raiva se misturavam em seu peito, como um furacão prestes a explodir. Eu não sabia, Tiago implorou, a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas. Ela me disse que estava tentando fugir da vida que você levava, que tinha medo de ser descoberta. Enquanto a chuva caía como uma cortina densa, o céu se iluminou de repente. Um relâmpago veio acompanhado de um estrondo aterrador e algo pesado caiu no chão do edifício ao lado. Os pedaços de concreto se espalharam, sacudindo a terra sob os pés de ambos. O caos ao redor parecia um reflexo da tempestade interna que viviam. Você está mentindo. Ela não era uma traidora. Antônia sentia uma onda de emoções, raiva, desespero, uma dor profunda que a fazia sentir como se estivesse sufocando.
O eco das palavras de Tiago ressoava em sua mente, e cada batida de seu coração parecia perguntar: e se fosse verdade? Tente entender, eu sou uma vítima assim como você. Tiago quase suplicou, as mãos aninhadas em seus fios de cabelo. A verdade está logo ali. Eu não queria que você soubesse assim, mas eu não consigo mais carregar isso. E antes que pudesse raciocinar sobre sua próxima ação, a barra de lona acima dele se rasgou sob o peso da chuva e os ventos. Sentiu um frio cortante invadir a barraca. Foi nesse instante que um grito atravessou o rugido da tempestade, um grito que não era deles. Era um grito familiar, agudo e aterrador. Antônia! Tiago! Era uma mulher, e o som era potente. Os dois se entreolharam, o medo agora substituído por uma inquietação absolutamente nova. A voz parecia uma sombra que os acompanhara. Um lembrete perturbante do passado. Antônia já conhecia aquela voz. É a minha irmã! Sua voz saiu como um sussurro, o coração acelerando. Não podia ser. Ela está aqui? Tiago perguntou, o olhar dos dois se voltando para a entrada da barraca, que se esvaía em meio à chuva. Mas algo na voz dele deixou Antônia gelada. O olhar de Tiago não era de preocupação, mas de alívio. Algo dentro dele pareceu se acender com aquela possibilidade, como se ele esperasse por esse encontro. E então ela apareceu, encharcada até os ossos, com os olhos arregalados e um semblante que misturava desespero e determinação. A mulher surgiu entre os destroços. Antônia, eu finalmente encontrei você! O reconhecimento foi instantâneo, mas algo não se encaixava. A expressão dela era como se ela estivesse em uma missão. Tiago, por outro lado, parecia iluminado pela presença dela. Por que você? Antônia começou, mas sua irmã pôs a mão sobre a boca dela, cortando as palavras. Há algo mais que você precisa saber. Tiago, ele não é quem você pensa que é. Ela olhou diretamente para Tiago com um olhar que poderia cortar através da tempestade. O ar ficou pesado com a revelação. O tempo pareceu parar. As palavras de sua irmã ecoaram como um trovão. Na tempestade. Eu sou quem você pensa que sou! Tiago gritou, o desespero transparecendo. Eu não sou o vilão! Mas a irmã de Antônia continuou, sem dar ouvidos à determinação nos olhos. Ele sabe da sua mãe, Antônia. Ele sabe sobre o que aconteceu com ela. O mundo de Antônia despencou ao ouvir essas palavras. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Mãe? O que isso tinha a ver com Tiago? O que mais estava escondido? Como você sabe disso? Uma pergunta inquieta terminou por escapar de seus lábios. Porque eu conheço os segredos dele. Eu sou a única que sabe a verdade. A irmã empalideceu, mas a paixão em sua voz não vacilou. Isso não é só sobre você, Antônia, e não é só sobre ele. Tiago olhou para a irmã de Antônia, seu rosto repleto de confusão e um medo crescente. Você está errada! Eu prometi proteger ela. O vento soprava cada vez mais forte, arrastando folhas, lixo e pedaços de papel pelo chão. A tempestade não era nada comparada à verdadeira tormenta que se formava entre os três. Antônia se sentia como se estivesse à beira de um abismo. Tudo o que ela pensava saber se dissipava como névoa. Você está dizendo que Tiago sabe onde está minha mãe e que ele guarda isso para si? Os olhos de Tiago se arregalaram. Não, isso não é verdade. Ele gaguejou, mas a expressão dela era de firmeza. Já não havia mais como voltar atrás. Então, com um movimento rápido, a irmã de Antônia puxou um celular de dentro da jaqueta. Veja, eu tenho provas. Mensagens dele. Ele não está aqui por acaso. O coração de Antônia disparou. Ao ver a tela do celular e ao ler as mensagens na tela, seu mundo pareceu desmoronar.
Tiago estava envolvido em algo muito maior, algo obscuro, que a ligava a segredos de família e traições que nem imaginava. Ela leu uma mensagem onde Tiago falava sobre manipulação e controle. Era tudo um jogo para ele? Para ganhar tempo? Cercá-la? Antônia, eu juro que não sou assim. Tiago tentava se explicar, mas a verdade estava exposta. Um feixe de luz iluminou seu rosto e ela viu a verdade em seus olhos. Mas e se tudo isso fosse uma fraude? Desesperada, Antônia tirou o celular longe. Seu coração batia descompassado. Sentia-se traída, perdida. Como pude confiar em você? Ela gritou, sua voz se despedaçando em meio ao barulho da tempestade. Tiago recuou, as palavras escapando dele como sombras. Eu não queria que descobrisse assim. Eu estava tentando proteger você. Protegê-la? Como isso era possível? As sirenes ressoavam mais perto e a cidade desmoronava ao redor deles. O que mais estava em jogo? Os segredos não guardados estavam prestes a vir à tona, e a tempestade cobrindo suas vidas parecia ser a menor de suas preocupações. E com o estrondo ensurdecedor, um pedaço do edifício ao lado desabou. O chão tremeu, e Antônia, com o olhar fixo em Tiago e sua irmã, entendeu que tudo o que acreditava saber estava em jogo. O que mais poderia ser escondido nesse mar de mentiras? A tempestade rugia, e o ar estava pesado de tensão. Antônia e Tiago, paralisados, sabiam que a tempestade não era o único perigo. Os olhares entre eles diziam tudo. A revelação que deixara Antônia sem palavras pairava como uma nuvem escura. Você não pode estar falando sério? Ela gritou, a voz ecoando no espaço apertado da barraca. O medo e a raiva se misturavam em seu peito, como um furacão prestes a explodir. Eu não sabia, Tiago implorou, a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas. Ela me disse que estava tentando fugir da vida que você levava, que tinha medo de ser descoberta. Enquanto a chuva caía como uma cortina densa, o céu se iluminou de repente. Um relâmpago veio acompanhado de um estrondo aterrador, e algo pesado caiu no chão do edifício ao lado. Os pedaços de concreto se espalharam, sacudindo a terra sob os pés de ambos. Você está mentindo. Ela não era uma traidora. Antônia sentiu uma onda de emoções. Raiva, desespero, uma dor profunda que a fazia sentir como se estivesse sufocando. O eco das palavras de Tiago ressoava em sua mente, e cada batida de seu coração parecia perguntar: e se fosse verdade? Tente entender. Eu sou uma vítima assim como você. Tiago quase suplicou, as mãos aninhadas em seus fios de cabelo. A verdade está logo ali. Eu não queria que você soubesse assim, mas eu não consigo mais carregar isso. E antes que pudesse raciocinar sobre sua próxima ação, a barra de lona acima dele se rasgou sob o peso da chuva e os ventos. Sentiu um frio cortante invadir a barraca. Foi nesse instante que um grito atravessou o rugido da tempestade. Um grito que não era deles. Era um grito familiar, agudo e aterrador. Antônia! Tiago! Era uma mulher, e o som era potente. Os dois se entreolharam. O medo agora substituído por uma inquietação absolutamente nova. É a minha irmã! Sua voz saiu como um sussurro, o coração acelerando. Não podia ser. Ela está aqui? Tiago perguntou, o olhar dos dois se voltando para a entrada da barraca, que se esvaía em meio à chuva. Algo na voz dele deixou Antônia gelada. O olhar de Tiago não era de preocupação, mas de alívio. Algo dentro dele pareceu se acender com aquela possibilidade, como se ele esperasse por esse encontro. E então, ela apareceu, encharcada até os ossos, com os olhos arregalados e um semblante que misturava desespero e determinação. A mulher surgiu entre os destroços. Antônia! Eu finalmente encontrei você! O reconhecimento foi instantâneo.
Mas algo não se encaixava. A expressão dela era como se estivesse em uma missão. Tiago, por outro lado, parecia iluminado pela presença dela. Por que você? Antônia começou, mas sua irmã pôs a mão sobre a boca dela, cortando as palavras. Há algo mais que você precisa saber. Tiago, ele não é quem você pensa que é. Ela olhou diretamente para Tiago com um olhar que poderia cortar através da tempestade. Eu sou quem você pensa que sou. Tiago gritou, o desespero transparecendo. Eu não sou um vilão. Mas a irmã de Antônia não hesitou. Ele sabe da sua mãe, Antônia. Ele sabe sobre o que aconteceu com ela. As palavras a paralisaram. O mundo de Antônia despencou ao ouvir isso. Como você sabe disso? Ela balbuciou, a respiração acelerando. Porque eu conheço os segredos dele. Eu sou a única que sabe a verdade. A irmã parecia disposta a enfrentar tudo. Isso não é só sobre você, Antônia, e não é só sobre ele. O olhar de Tiago se apagou. Você está errada. Eu prometi proteger você. Ali no meio da tempestade, a realidade se transformou em um labirinto de mentiras. E de repente, um estrondo ensurdecedor fez a barraca tremer. Algo caiu, fazendo a terra vibrar. Era um pedaço de um telhado caindo do prédio, desmoronando ao lado. Com um impulso cego, Tiago puxou Antônia para si, enquanto a irmã gritava, cuidado! Mas não havia tempo. O telhado desabou no chão, levantando uma nuvem de poeira e detritos. Os três caíram, o mundo se apagando por um instante. Quando a poeira assentou, algo estava diferente. Tiago se levantou, confuso, olhando para a irmã antes de a verdade explodir em seu rosto. A mãe de Antônia, ela. Antônia olhou para ele, o coração na garganta. O que tem a ver com a minha mãe? Então, dentre os destroços, surgiu uma caixa antiga, o escudo familiar gravado. Tiago hesitou antes de abrir. A mãe de vocês. Ela não morreu. Ela nunca esteve desaparecida. Ela estava comigo. E eu não sabia que você era filha dela. Eu não sabia. O choque foi instantâneo. Antônia, sem conseguir pensar, disparou. O que você está dizendo? Como pode? Estamos falando de anos de dor, anos de silêncio. O que mais você esconde de mim? Antônia, escute. Tiago olhou diretamente em seus olhos, mas a dor tomava conta dela. A sua mãe me procurou. Algo ia mal, algo que ela tinha que esconder. E depois, ela simplesmente sumiu. A mente de Antônia corria. O que isso significava? Tudo o que ela pensava saber estava em ruínas. O olhar de seu irmão se transformou em algo mais sombrio. E se eu te disser que ela está viva e que tudo isso é parte de um plano maior? Algo que envolve não só vocês, mas algo muito maior. Antônia olhou para os dois, o medo escorrendo por sua pele. Palavras não eram suficientes. Ela se sentia perdida entre memórias, segredos e agora essa nova reviravolta. O futuro dela nunca pareceu tão incerto. A tempestade continuava a rugir, como se também estivesse ciente da verdade que ainda não havia sido revelada. E assim, os três ficaram parados, respirando pesadamente, cientes de que haviam cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. A verdade se aproximava, mas que preço teriam que pagar por ela? A tempestade rugia e o ar estava pesado de tensão. Antônia e Tiago, paralisados, sabiam que a tempestade não era o único perigo. Os olhares entre eles diziam tudo. A revelação que deixara Antônia sem palavras pairava como uma nuvem escura. Você não pode estar falando sério. Ela gritou, a voz ecoando no espaço. Apertado da barraca, o medo e a raiva se misturavam em seu peito, como um furacão prestes a explodir. Eu não sabia! Tiago implorou, a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas.
Ela me disse que estava tentando fugir da vida que você levava, que tinha medo de ser descoberta. Enquanto a chuva caía como uma cortina densa, o céu se iluminou de repente. Um relâmpago veio acompanhado de um estrondo aterrador, e algo pesado caiu no chão do edifício ao lado. Os pedaços de concreto se espalharam, sacudindo a terra sob os pés de ambos. Você está mentindo. Ela não era uma traidora. Antônia sentiu uma onda de emoções. Raiva, desespero, uma dor profunda que a fazia sentir como se estivesse sufocando. O eco das palavras de Tiago ressoava em sua mente, e cada batida de seu coração parecia perguntar: e se fosse verdade? Tente entender. Eu sou uma vítima assim como você. Tiago quase suplicou, as mãos aninhadas em seus fios de cabelo. A verdade está logo ali. Eu não queria que você soubesse assim, mas eu não consigo mais carregar isso. E antes que pudesse raciocinar sobre sua próxima ação, a barra de lona acima deles se rasgou sob o peso da chuva e os ventos. Sentiu um frio cortante invadir a barraca. Foi nesse instante que um grito atravessou o rugido da tempestade. Um grito que não era deles. Era um grito familiar, agudo e aterrador. Antônia, Tiago! Era uma mulher, e o som era potente. Os dois se entreolharam, o medo agora substituído por uma inquietação absolutamente nova. Foi a minha irmã! Sua voz saiu como um sussurro, o coração acelerando. Não podia ser. Ela está aqui? Tiago perguntou, o olhar dos dois se voltando para a entrada da barraca, que se esvaía em meio à chuva. Algo na voz dele deixou Antônia gelada. O olhar de Tiago não era de preocupação, mas de alívio. Algo dentro dele pareceu se acender com aquela possibilidade, como se ele esperasse por esse encontro. E então, ela apareceu, encharcada até os ossos, com os olhos arregalados e um semblante que misturava desespero e determinação. A mulher surgiu entre os destroços. Antônia! Eu finalmente encontrei você! O reconhecimento foi instantâneo, mas algo não se encaixava. A expressão dela era como se estivesse em uma missão. Tiago, por outro lado, parecia iluminado pela presença dela. Por que você? Antônia começou, mas sua irmã pôs a mão sobre a boca dela, cortando as palavras. Há algo mais que você precisa saber. Tiago, ele não é quem você pensa que é. Ela olhou diretamente para Tiago com um olhar que poderia cortar através da tempestade. Eu sou quem você pensa que sou, Tiago gritou, o desespero transparecendo. Eu não sou um vilão! Mas a irmã de Antônia não hesitou. Ele sabe da sua mãe, Antônia. Ele sabe sobre o que aconteceu com ela. As palavras a paralisaram. O mundo de Antônia despencou ao ouvir isso. Como você sabe disso? Ela balbuciou, a respiração acelerando. Porque eu conheço os segredos dele. Eu sou a única que sabe a verdade. A irmã parecia disposta a enfrentar tudo. Isso não é só sobre você, Antônia. E não é só sobre ele. O olhar de Tiago se apagou. Você está errada. Eu prometi proteger você. Ali, no meio da tempestade, a realidade se transformou em um labirinto de mentiras. E, de repente, um estrondo ensurdecedor fez a barraca tremer. Algo caiu, fazendo a terra vibrar. Era um pedaço de um telhado, caindo do prédio desmoronando ao lado. Com um impulso cego, Tiago puxou Antônia para si, enquanto a irmã gritava: Cuidado! Mas não havia tempo. O telhado desabou no chão, levantando uma nuvem de poeira e detritos. Os três caíram, o mundo se apagando por um instante. Quando a poeira assentou, algo estava diferente. Tiago se levantou, confuso, olhando para a irmã antes de a verdade explodir em seu rosto. A mãe de Antônia. Ela! Antônia olhou para ele, o coração na garganta. O que tem a ver com a minha mãe? Então, dentre os destroços, surgiu uma caixa antiga, o escudo familiar gravado. Tiago hesitou antes de abrir. A mãe de vocês, ela não morreu. Nunca esteve desaparecida.
Ela estava comigo. E eu não sabia que você era filha dela. Eu não sabia. O choque foi instantâneo. Antônia, sem conseguir pensar, disparou. O que você está dizendo? Como pode? Estamos falando de anos de dor, anos de silêncio. O que mais você esconde de mim? Antônia, escute. Tiago olhou diretamente em seus olhos, mas a dor tomava conta dela. A sua mãe me procurou. Algo ia mal, algo que ela tinha que esconder. E depois ela simplesmente sumiu. A mente de Antônia corria. O que isso significava? Tudo o que ela pensava saber estava em ruínas. Nesse momento, o chão sob eles começou a tremer e um som estrondoso ecoou. Uma fissura se abriu na terra, engolindo parte da barraca. Os três recuaram, o terror estampado no rosto. Não! O que está acontecendo? Gritou a irmã de Antônia, enquanto o pânico tomava conta. E então, do fundo da fissura, uma figura emergiu. Era um homem, envolto em sombras, seus olhos brilhando como brasas. Ele se aproximou, a tempestade parecendo silenciar ao seu redor. Com um gesto lento, ele revelou um colar, o mesmo que Antônia vira em uma foto antiga de sua mãe. Era um símbolo ancestral, parte de uma linhagem perdida. O que está acontecendo aqui? Disse o homem, a voz alta e penetrante. Quem são vocês para invadir esse segredo? Antônia ficou paralisada. O que era aquele homem? Um aliado? Um inimigo? Ele é um inimigo. Tiago tentou argumentar, mas as palavras pareceram estranhas. O olhar do homem se fixou em Antônia, e ela sentiu um frio na espinha. Você não sabe de nada, mas logo saberá. A voz dele ecoou e uma fúria ancestral parecia pulsar ao seu redor. A irmã de Antônia, sem pensar, correu na direção dele, mas parou abruptamente quando ele levantou a mão, como se tivesse parado o tempo. Você não deve confrontar o que não compreende. Espere! O que você sabe sobre minha mãe? Antônia gritou, sentindo a pressão se acumular em seu peito. Ela está viva, mas não como você imagina. O verdadeiro segredo deve permanecer oculto, ou todos vocês verão o que realmente significa a fúria de um legado esquecido. E assim, com uma onda de energia avassaladora, o homem lançou um olhar penetrante sobre eles, enquanto a chuva caía mais forte e a tempestade rugia, a cena se transformando em um caos absoluto. O que mais estava por vir? O que seria revelado? Antônia sentiu que tudo estava prestes a mudar novamente, e a tempestade não era nada comparada ao que ainda estava por vir. A tempestade rugia, e o ar estava pesado de tensão. Antônia e Tiago, paralisados, sabiam que a tempestade não era o único perigo. Os olhares entre eles diziam tudo. A revelação que deixara Antônia sem palavras pairava como uma nuvem escura. Você não pode estar falando sério! Ela gritou, a voz ecoando no espaço apertado da barraca. O medo e a raiva se misturavam em seu peito como um furacão prestes a explodir. Eu não sabia! Tiago implorou, a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas. Ela me disse que estava tentando fugir da vida que você levava, que tinha medo de ser descoberta. Enquanto a chuva caía como uma cortina densa, o céu se iluminou de repente. Um relâmpago veio acompanhado de um estrondo aterrador, e algo pesado caiu no chão do edifício ao lado. Os pedaços de concreto se espalharam, sacudindo a terra sob os pés de ambos. Você está mentindo, ela não era uma traidora. Antônia sentia uma onda de emoções, raiva, desespero, uma dor profunda que a fazia sentir como se estivesse sufocando. O eco das palavras de Tiago ressoava em sua mente, e cada batida de seu coração parecia perguntar: e se fosse verdade? Tente entender, eu sou uma vítima, assim como você. Tiago quase suplicou, as mãos aninhadas em seus fios de cabelo. A verdade está logo ali. Eu não queria que você soubesse assim, mas eu não consigo mais carregar isso.
E antes que pudesse raciocinar sobre sua próxima ação, a barra de lona acima deles se rasgou sob o peso da chuva e os ventos. Sentiu um frio cortante invadir a barraca. Foi nesse instante que um grito atravessou o rugido da tempestade. Um grito que não era deles. Era um grito familiar, agudo e aterrador. Antônia, Tiago! Era uma mulher e o som era potente. Os dois se entreolharam. O medo agora substituído por uma inquietação absolutamente nova. É a minha irmã. Sua voz saiu como um sussurro, o coração acelerando. Não podia ser. Ela tá aqui? Tiago perguntou, o olhar dos dois se voltando para a entrada da barraca, que se esvaía em meio à chuva. Algo na voz dele deixou Antônia gelada. O olhar de Tiago não era de preocupação, mas de alívio. Algo dentro dele pareceu se acender com aquela possibilidade, como se ele esperasse por esse encontro. E então, ela apareceu, encharcada até os ossos, com os olhos arregalados e um semblante que misturava desespero e determinação. A mulher surgiu entre os destroços. Antônia, eu finalmente encontrei você. O reconhecimento foi instantâneo, mas algo não se encaixava. A expressão dela era como se estivesse em uma missão. Tiago, por outro lado, parecia iluminado pela presença dela. Por que você? Antônia começou, mas sua irmã pôs a mão sobre a boca dela, cortando as palavras. Há algo mais que você precisa saber. Tiago, ele não é quem você pensa que é. Ela olhou diretamente para Tiago com um olhar que poderia cortar através da tempestade. Eu sou quem você pensa que sou. Tiago gritou, o desespero transparecendo. Eu não sou um vilão. Mas a irmã de Antônia não hesitou. Ele sabe da sua mãe, Antônia. Ele sabe sobre o que aconteceu com ela. As palavras a paralisaram. O mundo de Antônia despencou ao ouvir isso. Como você sabe disso? Ela balbuciou, a respiração acelerando. Porque eu conheço os segredos dele. Eu sou a única que sabe a verdade. A irmã parecia disposta a enfrentar tudo. Isso não só sobre você, Antônia. E não é só sobre ele. O olhar de Tiago se apagou. Você está errada. Eu prometi proteger você. Ali, no meio da tempestade, a realidade se transformou em um labirinto de mentiras. E, de repente, um estrondo ensurdecedor fez a barraca tremer. Algo caiu, fazendo a terra vibrar. Era um pedaço de um telhado, caindo do prédio desmoronando ao lado. Com um impulso cego, Tiago puxou Antônia para si, enquanto a irmã gritava, "Cuidado!" Mas não havia tempo. O telhado desabou no chão, levantando uma nuvem de poeira e detritos. Os três caíram, o mundo se apagando por um instante. Quando a poeira assentou, algo estava diferente. Tiago se levantou, confuso, olhando para a irmã antes de a verdade explodir em seu rosto. A mãe de Antônia, ela. Antônia olhou para ele, o coração na garganta. O que tem a ver com a minha mãe? Então, dentre os destroços, surgiu uma caixa antiga, o escudo familiar gravado. Tiago hesitou, antes de abrir. A mãe de vocês, ela não morreu, ela nunca esteve desaparecida. Ela estava comigo. E eu não sabia que você era filha dela. Eu não sabia. Em um movimento brusco, a irmã virou o rosto, como se tivesse recebido um golpe. Não, isso não pode ser verdade. Ela gritou, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto encharcado. Eu nunca a vi em sua companhia. O homem com olhos de brasas interveio, sua voz cortante. A verdade é uma teia de ilusões, e todos vocês estão presos a ela. Mas se há um segredo, é um segredo que deve ser mantido. A força! Antônia, sua mãe esteve escondida por muito tempo porque ela é parte de um legado que você ainda não compreendeu. Um legado? Que legado? Antônia exclamou, a confusão e o pavor crescendo dentro dela. Ele olhou fixamente para ela. A sua linhagem não é apenas do passado. Ela é uma associação com poder e, principalmente, com perigo. Aqueles que buscam esse poder
não hesitarão em eliminar qualquer um que esteja no caminho. O que ele estava dizendo parecia absurdo, mas o jeito que ele falava fazia o coração de Antônia bater mais rápido. Você não está dizendo isso a sério? E então, como se o universo estivesse conspirando em contratempo, um terceiro trovão soou. E no eco, algo inusitado aconteceu. Uma luz brilhante, ofuscante, iluminou a escuridão ao redor deles. Quando a luz se dissipou, alguém mais estava ali. Era uma mulher digna e imponente, com os olhos de Antônia. Mãe? O sussurro saiu como um fio leve mais profundo. A mulher se virou, um sorriso triste misturado a lágrimas, e disse: Antônia, nós temos muito que conversar, e o tempo está se esgotando. A revelação era arrasadora. A figura diante dela era tão real, tão familiar, que um nó se formou na garganta de Antônia. Ela estava ali, viva, mas a tempestade ainda rugia e novos conflitos ameaçavam surgir. O que mais estava oculto? O que isso significava para as promessas feitas entre Tiago e sua irmã? E, principalmente, quem estava realmente controlando as cordas dessa trama? Antônia sentiu o chão tremer novamente sob seus pés. O futuro dela estava prestes a se dividir em direções impossíveis. E agora, ela precisava escolher: enfrentar o legado ou se perder nas sombras que o cercavam. As decisões que viriam não seriam fáceis, e a tempestade, ainda em fúria, era só o começo. A mulher diante de Antônia era exatamente como ela lembrar. Mas havia algo mais na expressão dela. Algo que fazia o estômago de Antônia girar. O que suas palavras significavam? E a tempestade rugindo lá fora não fazia nada além de intensificar sua agitação interna. Você tá viva? O sussurro mal passou os lábios de Antônia, quase um pedido desesperado. Cada gota de chuva que caía parecia esperar sua resposta, como se o mundo estivesse suspenso naquela fração de segundo. Sinto muito, minha filha. A voz da mulher tremia, preenchida por uma mistura de dor e amor. Eu precisei me esconder. Havia coisas que você não poderia saber. Tiago, que ficara em silêncio até então, parecia lutar contra suas emoções. Como assim? Coisas que ela não poderia saber. Mãe, o que está acontecendo aqui? Ele parecia perdido entre as revelações. Eu não sou só uma mãe, a mulher disse, o olhar firme. Sou também algo mais. Algo que você nunca imaginou. Ela apontou para o homem de olhos de brasas. E você, João, não tem permissão para interferir. João! As palavras a atingiram como uma ondulação de choque. Você o conhece? Antônia perguntou, piscando, tentando processar as informações. Então, a tempestade rugiu novamente, fazendo todos se encolherem. Mas nem isso diminuiu a intensidade da cena. Antônia, você carrega em você um poder, um legado, e isso sempre ameaçou a nossa família. A mulher hesitou, o fardo visível em seu semblante. E agora João quis usar esse poder para seus próprios fins. A revelação a atingiu como um trovão. Você disse que ele queria nos proteger. Tiago aparentava confusão, seu rosto refletindo o impacto das palavras. Ele queria manipular Tiago. A voz da mãe de Antônia subiu um tom. Os laços familiares não são o que você pensa. Não somos apenas mãe e filha. Você e eu, Tiago, somos irmãos. O mundo de Antônia pareceu desmoronar. O quê? Irmãos? O ar ficou pesado com a nova realidade. Uma torrente de emoções a invadiu. Raiva, tristeza, confusão. E a mais profunda sensação de traição batia em seu peito. Não! Você está mentindo! Tiago gritou, a frustração estampada em seu rosto. Isso não pode ser real! Mas está. Todos nós vivemos uma mentira e agora precisamos encarar a verdade. A mãe de Antônia finalmente olhou nos olhos de João, e um brilho de conhecimento passava entre eles, como se conhecessem segredos que nem mesmo Antônia
Tiago podiam imaginar. Então, como se o próprio universo estivesse ciente do tenso momento, os céus se abriram. O som de trovões era ensurdecedor, e uma luz intensa surgiu através da tempestade, iluminando tudo. Era um fenômeno assustador, quase sobrenatural. Os três pararam, estupefatos, com a chuva caindo cada vez mais forte ao redor deles. Foi nesse momento dramático que João começou a se transformar, seu corpo contorcendo-se sob a pressão da verdade. Eu não queria isso, eu só queria proteger o legado. A voz dele soou como um eco distante, mas já não era mais humano. As sombras ao seu redor ganharam vida. As mãos de Tiago tremeram, e ele olhou para Antônia com um misto de terror e arrependimento. O que é isso? O que você se tornou? O que eu sou é o que você pode se tornar, João. Rosnou, agora completamente tomado por uma energia obscura que emanava dele. Era algo profundo, algo ancestral. Antônia, consumida pelo terror, segurou a irmã com força. Que você está dizendo? O que vai acontecer? E então, a tempestade rugiu mais uma vez. O chão sob eles começou a tremer, e o passado se desdobrou diante de seus olhos como um filme. Cada memória, cada segredo perdido, estava prestes a se revelar em um cataclismo de dor e descoberta. Apenas o futuro não estava claro. O legado, o poder, o que era real e o que era sombra se misturava em sua mente. E nesse momento quedou a pergunta. Eles haviam realmente escolhido seus destinos ou estavam condenados por um caminho já traçado? A tempestade rugia com força, mas naquele momento, Antônia sentiu que a verdadeira tormenta era a que se desenrolava em seu coração. Frente à sua mãe, cada palavra parecia um golpe. Você está aqui e surgiu do nada? A incredulidade tornava sua voz trêmula. O medo, a raiva e a confusão se uniam num turbilhão. Sinto muito por tudo, Antônia. Eu não pude voltar antes. A mãe respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Há segredos que protegi, coisas que não podiam vir à tona até agora. As sombras ao redor pareciam se contrair à medida que a tensão aumentava. Antônia olhou para Tiago, que ainda estava tentando processar a revelação sobre sua própria identidade. Irmão, podemos confiar nela? A dúvida estava estampada em seu rosto. Precisamos. Antônia hesitou. Precisamos saber o que aconteceu. João, agora revelando seu verdadeiro eu, fez um movimento ameaçador. Vocês não conhecem as forças com as quais estão lidando. Sua voz soava como uma tempestade. Esse legado é mais perigoso do que imaginam. A mãe de Antônia impôs sua presença. Chega! Você não pode nos ameaçar mais. É hora de a verdade vir à tona. Ela olhou para a filha, de uma forma que falava de amor e urgência. Antônia, o legado que carrega é uma bênção e uma maldição. É a origem do nosso sofrimento. Mas você está em controle agora. Controle? Como posso controlar algo que não entendo? A frustração explodia em seu peito. O passado se tornava cada vez mais confuso. A tempestade lá fora parecia refletir sua mente caótica e opressiva. Você está mais forte do que pensa. E sua mãe é a chave. João insistia, seu olhar penetrante. O poder que flui em suas veias precisa ser dominado, ou você não sobreviverá o suficiente para fazer essa escolha. E nesse instante, Antônia sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo. Era como se a própria tempestade estivesse se infiltrando em sua alma. Ela nunca se sentiu tão viva e tão aterrorizada ao mesmo tempo. Não, não posso! O grito explodiu dentro dela. Não quero isso! Quero a vida que perdi, não ser parte de um jogo.
A mãe segurou suas mãos, os olhos cheios de lágrimas. Eu estarei ao seu lado, cada passo do caminho, meu amor. Não deixe as sombras te controlarem. Encare-as. Um estrondo ecoou, e o chão tremeu mais uma vez. O edifício ao lado desabou em um caos de concreto e barro. Foi o sinal. Antônio olhou para Tiago e sua irmã. Juntos, eles eram mais poderosos do que qualquer um. Vamos enfrentar isso, Tiago declarou, a determinação ressoando em sua voz. Se somos uma família agora, vamos lutar por ela. E assim, juntos, eles enfrentaram as sombras. João tentou se debater, mas a união dos três parecia desvendar algo maior. Um feixe de luz começou a emanar deles, potências ancestrais se unindo no calor da luta contra a escuridão que os ameaçava. No fim, a tempestade acalmou, o silêncio tomou conta e o céu começou a clarear. Antônia, ofegante e exausta, se voltou para sua mãe. Estaremos bem? Olhos dela, agora um misto de esperança e determinação, refletiam o conforto que ela tanto precisava. Sim, meu amor, nós encontraremos um caminho, juntos. Enquanto se afastavam dos escombros, a luz do sol atravessou as nuvens e a vida começou a renascer. Uma nova jornada os aguardava, repleta de desafios. Mas agora sabiam que tinham uns aos outros. O legado poderia ser um fardo, mas também poderia ser uma chance de redenção. E assim, uma nova história começou, mais forte, mais vibrante. Mas que mistérios ainda estavam por vir? O futuro era um quadro em branco, esperando para ser pintado pelas escolhas que eles fariam juntos. Agora, antes de seguir em frente, eu preciso que você faça algo incrível. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta saga. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Você precisa se inscrever agora, pois este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, pois apenas verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.